Olá, sejam bem-vindos ao Bluecast, o seu podcast do mercado imobiliário, produzido pela Blue Door Imóveis. Eu, Sérgio Macedo, sou jornalista e sócio proprietário da Blue Door Imóveis. E esse podcast, ele fala sobre o mercado imobiliário, mas também sobre networking, comunicação, vendas, negócios, processos. E falando em processos, e hoje também em imóveis, eu tenho a honra de recebê-lo aqui diretamente de Sorocaba, de São Paulo, o empreendedor, mentor, palestrante, Rica Martins, o corretor que hoje tem como os corretores os seus clientes. Ele que é criador do movimento Corretor de Bolso Cheio e do Clube do Corretor. Rica, prazer recebê-lo aqui, meu amigo, para esse bate-papo. Pô, prazer é meu, cara. Demais estar aqui. Obrigado, viu? Pô, eu que Obrigado agradeço, pelo convite. Cara. Pô, eu que agradeço. Eu já gosto dessa cidade maravilhosa. E aí, vindo um convite assim, mais legal ainda, para falar do que a gente gosta, né? Mercado imobiliário, processo. Tamo junto. Maravilha. Ele que é o marido da Tati, pai do pequeno grande Guilherme, do Guigui. Isso aí, acabou de completar 9 anos. 9 anos, então. Daqui a pouco vai estar assistindo aí no YouTube essa nossa entrevista. Mas, Rica, começando aqui, antes de você adentrar, na verdade, no mundo da corretagem, né? Você passou, como muitos passam, e com você não foi diferente, por algumas dificuldades, né, na sua vida, né? Você teve aí uma ausência paternal a partir dos teus 4 anos, então a senhora, sua mãe, teve uma dificuldade, como muitos brasileiros, de cuidar dos filhos, né? Você e mais 2 irmãos, não é isso? Isso. Lá em Sorocaba. São Roque. Eu nasci em São Roque. Você nasceu em São Roque, né? Em São Roque. E aí eu te pergunto, né, cara, essas limitações, dificuldades por conta dessa ausência, elas te atrapalharam na tua vida acadêmica desde novo, né, no colégio. Mas assim, o mais interessante é que tanto na escola quanto através dessas dificuldades, você acabou tendo que começar a trabalhar com vendas, mesmo não gostando de trabalhar com vendas. Então, antes da gente adentrar na corretagem, como é que foi esse processo, cara, mediante toda essas dificuldades da tua vida? É engraçado porque eu sempre tive muito preconceito com vendas, né? Até porque a gente acaba tendo influência de todo mundo, influência do mercado. E vendedor é aquela pessoa que não deu certo na vida. Então, assim, já tem esse estereótipo, né? O cara não deu certo na vida. Como muitas vezes minha mãe precisou passar por isso, né? Arruma um emprego pro meu filho. Pode ser de qualquer coisa, até de vendedor, né? Até de vendedor. Vem como se fosse um bico, né? Vem como se fosse um bico. E como você falou, né? Eu tive a ausência do meu pai. Ele foi embora com 4 anos, quando ele tinha 4 anos de idade. Então, eu perdi a referência masculina. E dentro de uma família hoje, né, eu sou pai, então eu entendo muito que para você conseguir direcionar uma família é importante tanto a parte da mãe como a parte do pai. Absolutamente. Para poder criar ali uma pessoa, né, que tem ali os atributos para uma sociedade. Como eu não tive isso, e eu não tive referência também de tio, de vô, de padrasto, nenhuma referência masculina, eu comecei desde cedo a ficar com problemas ali de imagem, problema de me aceitar, porque eu achava que a culpa por ele ter ido embora era minha. Então comecei a carregar isso. Hoje eu entendo, porque eu estudo, tô na parte da psicologia, né? Eu gosto muito desse assunto. E hoje eu entendo o que eu passei lá e eu tomo muito cuidado também com a criação do meu filho e tudo mais. E o que acontece? Lá na minha infância e também na minha adolescência, isso me atrapalhou muito nos estudos. Então eu fui o pior aluno da escola. Tinha muito problema com a minha imagem, também em prestar atenção. Fui diagnosticado com TDAH com 13 anos de idade, mas até então não era uma coisa tão aprofundada assim. Sim. Minha mãe criou sozinha 3 filhos, né? E aí ela teve que fazer faxina na casa de muita gente para conseguir fazer isso. E quando eu entrei na fase da adolescência, eu comecei a pegar qualquer tipo de trabalho, porque alguma coisa me motivava a crescer. Então eu vim de um lugar que eu não tinha referência masculina, então eu não sabia o que era ser homem ali, né? Foi ela que era a referência para mim era, pô, o homem é o cara que faz o filho e vai embora, e isso para mim não era legal. E quando eu fui para parte ali da adolescência, comecei a procurar emprego, trabalho. Sim. E cara, eu não dava certo em nada, essa que era a verdade. Até falei, né? Minha mãe ia lá e falava, pô, pode ser qualquer coisa, office boy, tudo, até vendedor. Então eu entrei no mercado de trabalho muito cedo. Comecei a vender coxinha de porta em porta, pra você ter uma ideia. Porque eu não gostava de estudar,
E aí, pelo menos, eu gostava de ganhar dinheiro. Falei, pô, pelo menos vender coxinha dá mais resultado. Já tinha uma visão empreendedora ali nascendo ali. Dá mais resultado, claro. Consigo um dinheirinho, ajudo minha mãe aqui, mas um dinheirinho fica pra mim. Claro. E, pô, vendi CD no camelô, fui frentista de posto de gasolina. Cara, eu já fiz de tudo um pouco, viu? Então, a minha infância, ela foi pautada assim. Eu tive um problema muito cedo, que meu pai foi embora. Por outro lado, isso começou a me gerar um certo incômodo. E eu comecei a buscar outros mecanismos que me preenchessem. Então, entrei no mundo das vendas, mesmo não gostando, mesmo tendo preconceito, muito cedo. Diante dessas dificuldades, dessa vulnerabilidade emocional. Pois é. Assim, né? Eu acho que as coisas meio que acabaram se conectando. Com então, certeza. Pô, já que olha que engraçado, porque qual é a maior dificuldade de um vendedor? É ser rejeitado. Sim. É muito difícil, cara. Se tomar não, né? Você ligar para o cliente e ele desligar na sua cara, você marcar uma visita no imóvel e não aparecer, você ligar para quem trabalha com ofertas ativas de imóvel, né? A gente não entrou ainda no imobiliário, mas quem tá assistindo já sabe disso. Você liga lá para a pessoa e a pessoa desliga na sua cara, Verdade. Te xinga. Gestão das emoções, né? Cara, isso foi muito difícil, porque eu fui rejeitado desde cedo. Por outro lado, eu entro num trabalho, numa carreira que eu sou rejeitado o tempo inteiro. Sim. Então é engraçado hoje. Na época não era, né? Chorava todo dia. Essa sincronicidade, né? Como o Carl Jung já falou, a sincronicidade, né? Exatamente, cara. E uma coisa é muito conectada à outra, né? Uma pessoa que tinha muito problema com rejeição aprendeu a lidar com rejeição todo santo dia. Verdade. Não, e logo em seguida também, você por volta de 17, 18 anos, né? Você foi morar sozinho, né? Você saiu... De São Roque. De São Roque. Você saiu de São Roque. Né? Você estava no terceiro período de biologia, né? Foi até uma referência do teu primo, não foi isso? Exato. Você estava no terceiro período de biologia, aí você foi estudar biologia, foi dar aula em Vargem Grande Paulista e estudando em Itu. A cidade onde tudo é grande, que é famosa por isso. E aí você conseguiu, né, uma bolsa no famoso Instituto Butantan, né? E você, nesse começo dessa jornada, você, como você falou, né? Você não gostava de trabalhar com vendas e acabava assim fazendo, porque precisava ganhar um dinheiro, né? Precisava se manter. E na época da faculdade, você falou no começo, eu fui o pior aluno da escola. Mas aí você também acabou dando aula no ensino médio e fundamental para se manter. Mas você também não gostava disso. Então, conta um pouco disso aí, cara, né? Até porque você também não foi um bom aluno, mas acabou, quando foi fazer biologia, estudar biologia, por conta do seu primo, acabou virando professor, né? De discente a docente. Cara, é muito louco. Eu começo a olhar pra minha história e muita coisa não faz sentido, não fez sentido e hoje faz sentido. Não fazia. Né? Não fazia. Quando eu tava lá, não fazia sentido. E foi justamente isso. Quando eu comecei a buscar outra profissão, porque vendas eu não queria. Então eu era motivado pela dor, eu não quero ser vendedor. E aí, eu não tinha referência masculina, ninguém que deu certo na vida, inclusive ao meu redor. Falei, bom, quem que eu vou buscar? E aí, o meu primo era um cara que a gente cresceu longe, a gente não teve uma infância próxima, só que quando eu comecei a crescer mais, a gente começou a se encontrar na pista de skate. Então ele era skatista, eu era skatista, a gente começou a se encontrar, de repente a gente saía junto, marcava numa pista e tal, começamos a conversar. E ele tinha uma parte ali da família, que a mãe dele morava no Japão, que ele tinha grana. Então, assim, ele não morava com os pais, mas ele tinha grana e eu não tinha. Minha mãe nunca teve condição, né, pra dar mais do que o suficiente ali pra gente. Então eu não tinha grana. Mas eu comecei a aproximar dele, por quê? Porque ele tinha um assunto em comum comigo, que era o skate no primeiro momento. A gente começou a trocar umas ideias. Ele começou a fazer faculdade de biologia, paga, e eu comecei a gostar do tema. A gente conversava, ele começou a falar pra mim, como eu não tinha referência masculina, eu comecei a buscar nele essa referência masculina, primo mais velho e tal. A gente começou a se aproximar. Ele se formou, ele já trabalhava no Butantan, né, há algum tempo já, então evoluindo um pouco a história, né? Ele já trabalhava no Butantan e aí ele conseguiu pra mim um estágio. Ele falou assim, pô, Ricardo, se você de fato entrar na faculdade, eu consigo pra você um estágio lá, porque eu já trabalho lá, enfim, já era efetivado e tudo mais.
E aí eu falei, beleza, eu curti esse negócio. Então eu ia na casa de jogar videogame, a gente se encontrava pra andar de skate. E aí a gente começou a conversar sobre biologia, eu começava a ver os livros que ele estava estudando. E ele é mó CDF, cara, japonês, CDF legal, mesmo, legal. assim, o cara é muito inteligente. E aí eu comecei a curtir, falei, pô, eu quero essa parada de biólogo também. Só que aí tem duas vertentes, né, o biólogo. Tem o cara pesquisador. E tem o professor, que vai pra parte mais ali acadêmica, de dar aula e tudo mais. E eu falei, bom, professor não quero ser nem a pau. Professor não. Vendedor não. Professor não. Eu quero ser pesquisador. E aí era uma época que tava em alta os programas de jacaré, de cobra, aquela coisa toda. Eu falei, cara, eu quero ir para essa área. Comecei a curtir muito serpente, aranha, animais peçonhentos como tudo ligado, tudo ligado ali, ó. Essa área do saber. Só que na parte perigosa, entendeu? Eu queria ser o cara que ia pro mato, sair com o crocodilo nas costas. E meu primo vinha com umas aranhas, vinha com umas cobras do Butantã, aquela coisa, não do Butantã, mas quando a gente tinha relacionamento lá e tal. Eu falava, cara, é isso. E aí eu comecei a estudar. Passei lá no processo seletivo lá da faculdade, comecei a estudar. Minha mãe começou a ajudar também, então eu já trabalhava. Ela começou a ajudar a bancar a minha faculdade. E aí eu morava em São Roque, minha faculdade que eu passei era em Itu. E eu comecei a trabalhar depois de um tempo em São Paulo, que eu consegui a bolsa no Instituto Butantã. E aí eu ganhava R$300 por mês de bolsa no Instituto. E aí minha vida começou já desse jeito, a parte acadêmica ali, de estudar, dar aula, para poder contribuir mais. Eu comecei a pegar aula em Vargem Grande, como você mencionou, como professor ali, estagiário, dava aula para sétima série, sexta série, então eu dava aula de ciências e biologia. E é engraçado uma outra parte que é assim, né? O TDAH sempre foi uma coisa que me atrapalhou demais. Então, quando eu era criança, na minha infância, eu não conseguia prestar atenção na aula. Então era muito ruim mesmo. Sim. Então, quando eu fui crescendo e eu fui tendo que me adaptar a essas circunstâncias da vida, eu comecei a ver que eu tinha um hiperfoco. Então, as coisas que eu gostava, eu me destacava muito. Você jogava uma lente. Muito bom. Então, quando eu comecei a fazer biologia, eu fiquei bom em biologia. Eu comecei a entender muito bem como funcionava o mecanismo. Eu conseguia ter uma visão muito clara do processo. E aí me ajudou muito a dar aula. Então, eu não gostava de dar aula por estar ali na escola, sim, mas eu sabia dar aula, porque eu entendia da matéria. Você entendia o processo, entendia a E matéria. eu manjava muito da matéria. Então, gostava muito, que legal, né? Que legal. Não, isso é sensacional. E, assim, o contraponto disso é agora quando a gente vai chegar no Rica Martins corretor. Porque que não gostava de vender, trabalhou com vendas, que não gostava, né, de estudar, estava lecionando, mas olha onde isso vai derivar. Rica, teve um dia que você estava, né, na bad, né, sozinho em casa, já morando sozinho, e aí você, poxa, as dificuldades financeiras, porque você tinha uma bolsa, que não era um salário que pudesse te manter, você ainda tinha uma ajuda aí da senhora sua mãe, que ainda te ajudava financeiramente também, tinha essa questão de dar aulas, aí um dia você estava em casa, lá teve, sei lá, entre aspas, uma epifânia, vamos dizer assim, você estava sentado assistindo um determinado filme sobre um determinado tema, e agora você conta essa história aí, que te fez aí para um outro mercado. Pois é, mercado das vendas. Das vendas de imóveis. De imóveis. Então, era um momento que eu tava em casa e num processo bem, não vou dizer depressivo, mas um processo de uma tristeza profunda. Sim. Mesmo, de não conseguir evoluir na vida. E tudo que eu tinha pensado para minha vida não estava acontecendo. Então, primeiro foram as frustrações na parte das vendas. Primeiro as frustrações, acho que de família, né? Depois na parte ali da carreira. E aí eu me encontro estudando e dando aula. Então isso estava, de uma certa forma, me frustrando de novo. Porque eu queria, quando eu entrei na biologia, eu comecei a querer e comecei a ambicionar a ir para fora do Brasil para virar pesquisador. E não dava. Porque a gente não tinha grana, precisava de patrocínio. Não tinha nem pai nem patrocínio, entendeu? Patrocínio, então era difícil demais de sair do país, não tinha condição, a gente mal conseguia pagar ali a mensalidade da faculdade. E aí eu me frustrei de novo, tava lá num determinado dia, eu acho que eu tava de folga nesse dia, não lembro o que eu tava fazendo, coçando em casa, mas eu tava coçando, eu lembro disso.
E aí passando na sessão da tarde mesmo, sabe? E aí apareceu lá um filme e tal, chama Os Pinguins do Papai. Jim Carrey. Do Jim Carrey. E aí eu comecei a assistir, assim, como quem não quer nada e tal. E, cara, ele era um corretor de imóveis muito bem sucedido. E eu não conhecia a profissão na época. Eu não sabia o que era corretor de imóveis, nunca tinha me aprofundado. Só que esse filme começou a me trazer uma visão diferente. Falei, pô, cara, o cara anda todo bonito, todo arrumado. Ele tem uma secretária, o cara tá lá negociando, né? Tentando convencer. Ele é especialista em imóveis antigos pra retrofitar. E aí é legal isso, porque daí aparece essa questão de o cara conversando, tentando negociar, tentando fazer. E aí aquilo começou a me despertar um negócio legal. Eu falei, bom, eu acho que isso aí pode ser legal. Eu acho que isso aí pode me dar um... E assim, eu sempre quis ter um status, cara. Essa é a verdade, assim. Porque desde pequeno isso mexeu muito com o meu ego. Com o teu brilho, né? Com o meu brilho. Claro, eu te entendo. Com quem eu era, sabe? Saiu um pedaço de mim. Hoje eu entendo isso porque eu tenho um filho, cara. É impressionante como ele se espelha em mim. Impressionante. Gui, você é o amor da minha vida, cara. Você é um cara Parabéns, Gui, pelo paizão que você tem. Parabéns. Nossa, arrepia só de falar. Porque assim... Legal. Eu vejo o quanto ele se espelha. Eu até falo com a minha esposa, assim. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Com como a gente faz as coisas, como a gente se porta, porque ele pega tudo. Claro. Uma esponja, satélite, né? uma esponja. E pensa, eu cresci sem isso. Então, eu queria um status. Eu queria ser reconhecido de alguma forma. E ali onde eu tava caminhando, eu não era. Eu não tinha talvez essa progressão na minha carreira, sabe? E aí, pô, eu era um professor que dava aula ali pro ensino médio e era um monte de adolescente que não queria nem estar ali. Tava todo mundo cagando pra mim, entendeu? Então tá falando ali e os caras ali conversando. Acontece, é um outro que quer. Eu era esse, né? Sim. Eu não vou julgar, né? Porque eu era um deles. Claro. Mas quando eu tava lá assistindo esse filme, eu comecei a ver aquela coisa e dinheiro, e riqueza, e status. Eu falei, é isso aí que eu quero pra mim. Comecei a mandar currículo, né? Na época era internet de escada, depois da meia-noite. Depois da meia-noite, pulso único. Exatamente. E aí, quando eu não tava no bate-papo da UOL, tava mandando currículo, né? Os caras entregando a idade, né, meu? Que dá X isso aqui agora. Boa, a gente tá entregando. 35, pô, eu 37, mas época boa, Pois é. E aí, comecei a mandar currículo, e aí eu fui chamado por uma empresa grande em São Paulo. Na verdade, uma rede imobiliária. Sim, a Brasil Brokers, né? Isso, na Brasil Brokers. Eu fui chamado para uma entrevista lá, e aí eu fui até essa entrevista em São Caetano do Sul. Então, eu já trabalhava no Butantã, nessa época. Eu ia de moto, né, de São Roque para São Paulo, no Butantã. E aí eu falei, só um pouco a mais. Aí atravessei a Marginal Pinheiros inteira e fui parar lá em São Caetano. Passei na entrevista, que foi super difícil. Processo. Nossa, foi muito difícil. Foi a entrevista mais difícil da minha vida. Eu falei, cara, eu sou muito bom nesse negócio aqui. E aí comecei a trabalhar como corretor de imóveis. Então, esse foi o meu... Eu acho que o ponto de virada, assim, sim, que virada de chave, entrei no mercado imobiliário, isso foi em 2008, tá? Então, eu tô nesse mercado imobiliário desde 2008. Você tava com 19 anos, mais ou menos? Foi bem nessa idade aí mesmo. Não, e ali você começou a vislumbrar, né? Porque você viu até através do filme e pertencendo a essa nova realidade de poder ganhar comissões vultosas, de poder melhorar de vida, sobretudo financeiramente, ter uma nova vida, né? E voltou a trabalhar com vendas. Mas você também viu ali, começou a enxergar ali, né, Rica, a realidade de muitos corretores a nível Brasil e que desanima muito, né? Aquela questão de ficar sem vender muito tempo, né? E você ainda estava lecionando de certa forma e fica ligando para lista fria, prospectando, ligando o dia inteiro, tomando muitos nãos. Como é que foi isso para você, assim? Porque você viu uma oportunidade, chegou uma oportunidade de ganhos maiores, mas a realidade ali dentro da empresa, quando você começou, também era outra, né? Cara, eu acho que 2 sentimentos me motivaram muito. De certa forma me motivam até hoje, mas nessa época demais. Um era escassez. Então eu tinha muito medo de voltar onde eu tava. A minha casa, eu morava numa estrada de terra. Então era terra para ir, a gente tinha vergonha de ir para a escola porque minha mãe não tinha carro.
ia de ônibus. Quando ela conseguiu comprar um carro, era um Gurgel de fibra, que não tinha nem vidro, sabe? Carrasco, Gurgel, nacional, mas não, carrasco. pra quem coleciona, não pra quem só tem aquele, né? Dia de chuva, você fechando o negócio, assim, de lona e entrando. Lona. Eu lembro eu e minha prima, a gente ia escondido, assim, falava pra minha mãe, para antes aqui na esquina, de fibra. Pra ninguém ver. Então, assim, a escassez me motivou muito. Eu não quero voltar para essa vida. Uma vez que eu virei agora adulto, eu não posso voltar para essa vida. E uma outra coisa me motivou muito, que foi a ambição de crescer. Claro. Então, quando eu entrei na área de vendas, no mercado imobiliário especificamente, eu comecei a ver que não era igual ao filme. Então, assim, apesar de ter essa possibilidade, não era as mil maravilhas que aparecia no filme. Quando eu entrei, eu fui contratado, eu comecei a ver o que era de fato. Você, na época, tinha, cara, uns 200 corretores na sala. Aquelas baias, né? Aquelas baias, um corretor do lado do outro. E eu era muito novo, né? 18, 19 anos ali. Eu comecei a fazer o que me mandavam. E qual que era o processo? Por isso que eu também sou hoje viciado em processo, porque... A gente vai falar de processo, a gente vai falar. Na época, qual que era o processo? Ó, aqui é sua mesa, você tem aqui um notebook da empresa, um celular aqui e uma lista para você ligar. Tá, qual que é o trabalho? O trabalho é você ligar para essa lista e ofertar. Ofertar o quê? Um empreendimento que vai sair. Então, a gente fez isso durante muito tempo, ofertando para a lista fria e também ficando no pirata. Sabe o que é pirata? Nessa expressão, não. É porque aqui também no Rio algumas expressões elas mudam, né? Tanto que... Você que no stand, não? Pirata... Não é nem um stand. O pirata é uma tenda na rua, na frente de um terreno, sim. que muitas vezes nem foi fechado pela construtora. E aí a gente fica na tenda com café, com panfleto e o dia inteiro no sol ali, passando as pessoas. A gente panfletando. Então, assim, eu era um panfletador, né? Mas, digamos que com status melhor. Mas eu era um panfletador e um atendente de telemarketing. É assim que eu me sentia, nada contra quem trabalha com essa profissão. Claro, mas era como você se via naquela situação. Eu queria ser um corretor que eu vi no filme. Claro. E aí eu me pego... O status quo era outro. Pois é. O status quo era outro. Não, e teve também um fato, né, o Rica, que enquanto você tava até ligando, né, essa tua agenda, que de uma famosa pernada que você levou aí, eu queria que você contasse, né, que você tava ali ligando, era um cliente em potencial, era um produto em potencial, e aí que você recebeu até um toque depois dessa pernada que você levou aí na época quando você estava trabalhando. E foi exatamente nessa mesma época, né? Já aconteceram algumas coisas assim no mercado, mas essa daí foi uma primeira que me marcou. Então eu sempre gosto de contar ela, porque ela me marcou muito assim e me frustrou muito com o mercado. Eu acho que foi uma primeira chave que começou a virar sobre como que funciona o mercado imobiliário, sabe? Eu tava ali fazendo esse tipo de trabalho. Então era maçante, né, cara? O dia inteiro você ligando e tomando não. Ligando e tomando não. Então eram, sei lá, 100 nomes, 200 nomes, não lembro na época, que eu tinha que ficar ligando e oferecendo. Então imagina, ô, seu João, tudo bem? Não, quem que te deu meu telefone? Onde você conseguiu? O dia inteiro era isso. Sim. E aí a cada, sei lá, 30 que você liga, 50 que você liga, um te dá ouvido. E aí você fala do empreendimento, olha, eu tô te ligando porque a gente tem o seu nome aqui numa lista, tal, vai ser um empreendimento assim, você tem o perfil, blá, blá, blá. E aí esse cara topou. Falou, beleza, eu quero conhecer o empreendimento. Então o trabalho era ligar para um monte de gente na lista fria para tentar levar o cara no decorado. Porque lá no decorado tinha o meu gerente que ia ajudar a fazer o encantamento do cara e tentar ali levar, evoluir ali. Beleza, um desses caras eu consegui ligar e esse cara marcou decorado comigo. Então, tá bom, tá o dia e tal. E eu botei na agenda. Pô, botei na agenda no computador aqui e tal, beleza, anotei aqui no papel. Daqui a pouco, sei lá, passou uns minutos, o cara do meu lado deu uma cutucada em mim. Ô, você não vai fazer nada? E era um cara que nem falava comigo direito, sabe? E assim, eu era muito novo e os caras, pra fazer networking, o que eles faziam? Eles iam fumar e tomar café. Eu nem fumava e nem tomava café, eu odiava café. Eu aprendi a tomar café no mercado imobiliário pra fazer networking, porque eu não conseguia aprender a fumar, eu vou aprender a tomar café. Uma forma de você... Uma forma de fazer ali. Eu odiava café, mas eu detestava ainda mais o cheiro do cigarro. Então eu falei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa aqui pra ter networking. E esse cara eu só encontrava de vez em quando ali fumando, sabe?
E ele me cutucou, eu falei, pô, cara, eu tô fazendo, tal, né? Tô aqui ligando, já liguei pra não sei quantos nomes. Ele falou, não, velho, você acabou de ser roubado. O cara roubou seu cliente. Eu falei, como assim roubou meu cliente? Não roubou meu cliente. Como assim? Eu tô aqui, marquei a visita, tal. Ele falou, cara, você é muito ingênuo, velho. Ele roubou seu cliente, você não anotou aí na agenda, você não botou no computador? Ele passou, e esse cara aqui é um rato, velho. Ele vende pra caramba, mas ele joga sujo. Joga sujo. E aí ele saiu, e eu fiquei com aquilo, parece que, cara, foi uma facada, sabe? Eu falei, meu, porra, já é difícil pra caramba. Então já tenho ali um trabalho que não é legal, não é fácil, emocionalmente cansativo demais. A gente chega em casa todo dia com a sensação de que eu fiz e não fiz nada, porque Exato. durante dias você não consegue marcar visita nenhuma. Quando você consegue, ainda tem que lidar com a concorrência dentro da empresa. Fui lá falar com o meu superintendente na época. Ele falou, pô, cara, você tá entrando aqui agora, mas você é ingênuo, você precisa evoluir. Aqui não é assim, você não pode confiar em todo mundo. E eu falei, como eu não posso? Eu não tô numa equipe, aqui não é o lugar que a gente comemora junto, tô vendo vocês batendo sino e comemorando junto. Sininho. Não é equipe nenhuma, cara. Então eu percebi que ali dentro eu tinha uma concorrência assim acirradíssima. Desleal e acirradíssima. Desleal e acirradíssima. Não, e assim, o mais interessante disso tudo, que você teve essa percepção, né? E assim, quando você começou a fazer as suas vendas ali pontuais, ainda engatinhando nesse mercado, uma coisa que eu acho muito interessante, isso vale para todos, inclusive para mim também, mas é que você começou a investir no seu desenvolvimento pessoal também. Você começou a investir em determinados cursos para você melhorar na oratória, na parte emocional, na parte da gestão das emoções, até para atrelar isso ao teu trabalho enquanto corretor. E aí você já na casa dos 24 para os 25 anos, né? Você foi convidado a ser gerente comercial de uma das maiores do setor do mercado imobiliário, lá no interior de São Paulo, e algo que remete, né, nessa questão do teu passado, lecionando, vendendo, né, volta à tona, que enquanto gerente você descobriu que o seu verdadeiro aluno, o seu discente, vamos dizer assim, né, eram os corretores, né, Rica? Nessa época, cara, como eu sofri muito na parte das vendas também, né? E eu fui muito rejeitado também, isso batia muito com a minha infância, porque eu não conseguia ser rejeitado, já fui muito na infância. Então, ser rejeitado pra mim era uma dor muito grande. Então eu voltava pra casa todo dia assim, destruído. Mas outro dia eu tinha que dar aula, porque eu ainda dava aula pra conseguir manter, porque eu não ganhava nada, essa que era a verdade. Então eu tinha que estar no Butantan pra poder ganhar um dinheirinho, tanto que depois de um tempo eu precisei trancar a faculdade, porque já não dava pra pagar mais. Então eu fui até o 3º ano de faculdade de biologia, mas não consegui me formar. Aí eu tive que sair do Butantan, porque eu já não tive mais, né, a faculdade. Só que a diretora do colégio lá, ela me manteve. Ela foi gente boa, ela ainda conseguiu segurar um pouquinho. Eu falei, ó, se eu sair, eu não vou ter grana mesmo, né? Dá pra você quebrar, pra eu ficar dando aula pelo menos esse último semestre e tal. E ela foi legal, me manteve lá, apesar de eu já ter trancado a faculdade. E aí, eu fazia isso pra poder me manter indo pra São Paulo, porque eu acreditava que dava pra conseguir uma grana ali. E eventualmente eu vendia. Então eu nunca vou falar que eu era o melhor vendedor, era o melhor corretor. Eu era um corretor que eu acho que se você for gestor, você não ia querer me ter na equipe naquela época. Porque não era bom, não era um cara bom, sabe? Mas eventualmente eu vendia. Então depois de 2 meses eu fazia uma venda, 3 meses eu vendia, passava um tempo sem vender. Só que o que me mantinha ali? Era que quando eu vendia, por mais que doesse todo o processo, emocionalmente desgastante pra caramba, eu colocava 15 pau no bolso, 20 pau no bolso, 50 pau no bolso. Porra, 50 mil de comissão. Cara, que seja 15 mil de comissão, é um dinheiro que eu acho que eu levava o ano inteiro pra conseguir. Pra poder ganhar. Dando aula. Sim. E isso eu, no Butantan nem falo. Eu ia levar acho que 20 anos ganhando R$300 por mês, né? Sim, com essa bolsa de estágio. Boa, essa bolsa aí era ridícula. Mas assim, era um dinheiro que eu falava assim, cara, dava uma aliviada. Aí eu conseguia pagar as parcelas da moto que estavam atrasadas, já prestes a ser busca e apreensão. Quase na... Era, no BA. era assim, né, cara? Daí eu pegava a comissão, pagava todas as contas atrasadas, cartão de crédito estourado, tudo arregaçado, pagava as contas e voltava pro zero de novo. Era assim que eu vivia, como corretor. Só que esse
pequeno ganho que eu tinha, depois de tanto tempo sem ter resultado, era o que me mantinha e eu voltava pro jogo de novo. Tanto que eu fiquei um tempo fora do mercado, tentei desistir de ser corretor, eu não consegui desistir. Porque aí eu arrumava um outro emprego, falava, eu vou largar a mão de ser corretor, porque é um saco isso aqui, não dá pra ganhar dinheiro, é muito difícil. E aí eu ia lá e arrumava um emprego em outro lugar. Só que aí eu ganhava um salarinho lá, 1.500 conto por mês, R$1.800 por mês, falava, cara, não dá. Aí eu pedia demissão e voltava pro mercado imobiliário. Então teve, assim, um momento que eu tentei sair das vendas de novo. Sim. Você vê, desde sempre eu não queria entrar em vendas, o negócio me puxou. E aí beleza, vou tentar isso aqui de novo. Só que emocionalmente pesado, tanto que hoje, inclusive, eu ensino pros meus mentorados, cara, o mercado imobiliário e as vendas, a gente tem que entender que 80% é emocional e 20% é mecânico. 20% é você fazer o que tem que fazer, entender de processo, executar. Agora 80% é emocional, irmão. Se você não tá com o emocional desenvolvido, você cai e cai bonito. Feio. Feio, no caso. E aí, eu comecei a me desenvolver nessa época que você perguntou, justamente porque eu não tava aguentando. Então, eu fui buscar ajuda. Então, eu sempre fui um cara assim, ó, cara, eu não tô indo bem em tal coisa, eu vou buscar ajuda. Não tem problema nenhum de falar, pô, fui em psicólogo, fui em psiquiatra, eu fui, inclusive até hoje eu passo em psiquiatra, vou em terapia, porque eu entendo... da sua mente, pô, seu maior templo. Cara, e assim, muita gente tem preconceito com isso. Só que esses são os nossos personagens da mente, personal trainer. Você não quer ir pra academia, você não quer contratar um personal? Pô, por que pra mente, pro seu emocional, você vai ter preconceito de ir ao psiquiatra, de ir a uma terapia? Eu vou mesmo. E sugiro que as pessoas, elas vão procurar. Se cuidem, claro, busquem ajuda. Porque, cara, eu tava entrando num processo muito complicado ali que podia evoluir pra uma doença. Porque era muita rejeição, era gente me roubando e da minha própria equipe. Era conta que eu não tinha como pagar. A minha mãe trabalhando como faxineira. E, inclusive, depois de um tempo, eu convidei ela pra ser corretora. Você inspirou, virou corretora. Eu falei, mãe, ó, dá pra ganhar uma grana aqui. Sai desse negócio aí de faxina que não dá certo. Minha mãe sempre foi batalhadora pra caramba. Vendia pastel na feira. Pãe, assim, de todo jeito. Minha mãe, pô, eu vendi com ela, já a gente teve empresa de galão de água. Então, legal, ela ia lá e fazia as paradas, vendia e eu levava o galão de água nas costas pra poder entregar. Então, cara, a gente já fez de muita coisa, assim, sabe? Minha mãe me inspirou muito, assim, essa pegada guerreira que eu tenho por causa dela. Eu via minha mãe e falava assim, cara, essa mulher aqui, ela arregaça, bicho. Não é possível que eu vou ficar aqui parado. Então tem que arregaçar também. Sim. Então eu botava a manga pra fora e ia com preconceito, com medo de venda, com medo da rejeição e ia embora pro pau. Então eu fui buscar o quê? Me desenvolver. Aí eu comecei a fazer curso de desenvolvimento pessoal. Comecei a aprender sobre vendas, comecei a fazer curso sobre venda, porque na imobiliária eu não aprendia nada. Sim. Nunca aprendi venda na imobiliária. Fazer curso sobre vendas. Falei, não é possível que venda é sorte. Nunca entrou na minha cabeça isso. Ah, venda é sorte? Tem que ficar ligando lá e uma hora dá certo? Não. Venda não pode ser sorte. E eu aprendi que venda não é sorte, venda é processo. Exatamente. Então, eu aprendi que eu precisava buscar ajuda, me desenvolvi, fiz muito curso mesmo, de desenvolvimento pessoal e de vendas. E aí, por causa dessa habilidade de entender processo, de conseguir olhar a coisa como um macro, eu acho que a parte de ter sido professor, né? Mais uma coisa da minha vida que ela encaixa sem querer. Eu não gostava de vendas, fui parar em vendas. Não queria dar aula, aprendi que eu amo dar aula. Só estava no lugar errado. Sim. Me deu muita visão de entender o macro das vendas. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu tive um convite de um ex-gerente meu, que eu fui corretor dele, inclusive, e ele me convidou, falou, Ricardo, vai abrir aqui um processo seletivo para essa imobiliária, é uma das maiores do interior de São Paulo mesmo. Né? E, cara, eu quero te indicar. Vai ter um processo de trainee e tal, e eu quero te indicar porque eu sei que você tem uma facilidade na parte processual da coisa. Então, eu nunca fui um bom corretor, inclusive dele. Eu era um corretor médio. Inclusive, a minha esposa, a Tati, eu conheci ela na equipe dele e a gente começou a namorar nessa época. Então, a gente não ia fazer captação. Então, você que tá assistindo aí, a gente não ia. Você que é gestor e tem aí um casal na sua equipe, toma cuidado. Eles não vão fazer captação. A gente começou a namorar nessa época. Ela me deu venda pra eu não ser mandado embora. Caramba. A Tati me deu venda pra eu não ser mandado embora, porque eu não tava performando. Mas
como gestor, e ele foi um cara que enxergou isso, nem eu tinha enxergado. Quando abriu esse processo seletivo, eu não era um bom corretor. Olha só que interessante, eu não era um bom corretor. Só que ele me convidou, por quê? Porque ele percebeu, como gestor, que eu tinha uma visão de gestão. E aí eu fui para essa vaga, eu passei porque era um processo mesmo seletivo, tinham vários trainees ali. Eu passei e fui contratado e eu comecei a ser gestor com 23 anos de idade, 24 anos de idade, já tinha uma equipe com 20 corretores. E ali você começou a ver que você realmente era, de fato, um professor. Só que um professor para os seus corretores, né? Para sua equipe. Na verdade, eles são os seus clientes. Então, eu entendi isso nessa época, cara. E tem gente que me pergunta, né? Mas você não vende mais imóvel? Eu não vendo imóvel desde essa época. Eu vendi imóvel lá em 2008, até 2010. Acho que por ali. Quando eu virei gestor, cara, eu não vendia mais imóvel. Por quê? Inclusive, nessa empresa, eu fui muito treinado ali. É uma empresa grande mesmo. Sim. Tem diretor, tem gestores, tem corretores, tem superintendente. Empresa muito bem estruturada. E ali eu percebi como é que funciona a questão. Eu fui treinado num lugar muito legal. E aí eu saí da rua, eu não podia vender. Então eu não era um gestor que podia vender, eu era um gestor que tinha que ser gestor. E ali eu recebi também coach. Então essa empresa pagava coach pra mim. O senhor Miyagi e o senhor Wilson, né? O senhor Wilson, pô, cara. Isso aí é um cara que tem que... Putz, meu, ele era o senhor Miyagi pra mim. Então a empresa pagava o coach pra mim e eu fazia o coach com o senhor Wilson. 8 da noite, 9 da noite, ou seja, depois de um dia inteiro de trampo, assim, eu ainda ia lá e tinha que estudar. Não era obrigatório, então nem era todo gestor que tava lá, mas a empresa pagava para todo gestor. E eu queria fazer aquilo. Porque eu ia lá e levava as informações pro seu Wilson e ele me ajudava. E ali eu comecei a apaixonar pela PNL, que é a Programação Neurolinguística. Então eu já estava num processo de desenvolvimento pessoal, conheceu o Wilson, ele me apresenta a PNL, eu faço e me formo em PNL nessa época, e aí eu começo a melhorar o processo de entender de gente, e como eu viro gestor, e aí eu tenho que, porque como gestor não vendo mais, qual que é o meu trabalho agora? Eu preciso ajudar o corretor a vender. E quando eu ajudo o corretor a vender, ele coloca dinheiro no bolso. Ou seja, eu entendi nessa época que o corretor, ele é meu cliente. Eu precisava ser um gestor que soubesse entender o processo, sintetizar o processo, passar para ele, dar meta para ele, mostrar o que ele tem que fazer e gerenciar essa coisa toda para que ele vendesse e ganhasse dinheiro. E cara, eu vou te falar uma coisa, eu nunca tive nenhum tesão em vender imóvel. É mesmo, cara? Nunca tive. Quando eu vendia, eu tinha preconceito com vendas. Quando eu vendia, tipo, pra mim era, beleza, mas realizou o sonho da casa própria, tá, beleza, cadê minha comissão? Quando que eu vou receber? Sim. Eu ia lá, queria saber quando eu vou receber, deixa eu pagar minhas contas. Sim. Quando eu virei gestor, cara, um corretor vendia e vinha me falar, Ricardo, cara, eu consigo pagar minhas contas. Puta, cara, eu ia perder meu carro. Putz, eu mandei dinheiro pra minha família. Me arrepia até hoje, velho. Eu chorei muitas vezes com o corretor, sabe? No elevador, o cara vindo falar pra mim, um cara bem mais velho que eu, às vezes um cara com 50 anos, 60 anos, falando, cara, eu tava prestes a colocar minha casa pra vender pra conseguir continuar me mantendo, porque eu era diretor de empresa, foi mandado embora na crise e eu tava sem renda e eu já tô tanto tempo sem vender e você me ajudou a vender, você me fez vender, você que mostrou pra mim como é que faz pra vender. Esse processo de vendas. Cara, eu chorava e assim, isso aqui me emociona muito até hoje, assim. Então foi ali que eu descobri que eu era bom em ser professor, eu era bom em entender processo e eu comecei a ficar bom em ser gestor. Então eu juntei essa parte e entendi que ali eu tinha um novo cliente que não era mais o cara que comprava imóvel, o corretor era meu cliente. Eu não tinha nenhum aluno, não tinha, né, esse trabalho mais profissional que eu faço hoje, mas eu enxerguei a partir dali que eu precisava fazer a minha equipe, era a minha responsabilidade fazer a minha equipe dar certo. Teu propósito estava ali, na verdade, esse era o teu propósito. Tanto você teve até 2 casos interessantes, né? Até 2 engenheiros, queria que você falasse. Era o Rafael, né? Um era o Rafael, que estava desesperado, 3 meses sem vender, e aí você foi lá e fez esse trabalho de mindset com ele. Queria que você contasse mais um pouco, e o cara fez um VGV aí altíssimo. Na verdade, foram 3 cases iniciais que potencializou tudo que a gente está fazendo hoje. Que foram esses 2 corretores e a minha esposa, a Tati. Sim, a Tati. Tava um ano sem vender tua esposa, né? Exatamente. Então, lá atrás, ela me deu uma venda, né? Mas depois o tempo foi passando e tal, e a gente casou, porque nessa época a gente namorava, depois a gente casou e tal.
E ela trabalhava nessa mesma empresa que eu era gestor, tinha minha equipe, então eu, querendo ou não, Sim. todo mês eu vendia, então eu tinha salário fixo, eu tinha mais comissão, então eu comecei a trazer o dinheiro para casa. E ela, na outra equipe, ela não performava. Então a empresa ela era muito grande, só que não eram todos os corretores que vendiam, era sempre a minoria, né? Sim. E ela tava nessa galera que não vendia, ela ficou um ano inteiro sem vender nenhum imóvel. Então ela entrou num processo depressivo forte, de ficar na cama o dia inteiro, de realmente. Só quem passa sabe, aquele peso, né, de não conseguir produzir. E eu ali trabalhando o dia inteiro tal, e trazendo ali algum dinheiro para casa. E aí, eu acabei eu queria seguir naquela empresa, mas a cultura da empresa não era igual à minha cultura, com que eu acreditava. Vocês não estavam conversando mais, eu né? não curtia muito nada de errado, não, tá? Mas sim, eu não curtia, não tava mais dando certo. E eu resolvi pedir demissão da empresa. Assim, de uma hora para outra, aconteceu algumas coisas lá, eu resolvi pedir demissão. E era um momento ruim para pedir demissão, porque a Tati não tava vendendo. Sim. E eu era a única pessoa trazendo receita para casa. Então, pedi demissão. Mas antes da demissão, na verdade, só para te contar sobre esses dois corretores, porque isso também fez com que eu pedisse a demissão, né? Falando desses dois corretores. Primeiro foi o Rafael, que ele estava ali há 3 meses sem vender nada, e ele ia casar. Então, o que aconteceu? Ele chegou para mim um momento na minha sala, bateu lá, falou, ele me chamava de chefe. Ô, chefe, ele era grandão, olhão bem azul, assim, brancão, maior que eu. Me olhava, ô chefe, eu olhava de cima pra baixo. Eu olhão tudo vermelho, assim, chorando, sabe, quase chorando, assim. Eu vim aqui porque eu preciso pedir que você me desligue, porque não dá pra eu ficar mais. E eu falei, pô, Rafa, calma aí. Entra aí, vamos conversar. Eu entendi o que estava acontecendo, ele ia casar, já tinha gastado todo o dinheiro, ele era engenheiro e tinha sido mandado embora de uma multinacional. E tinha um cargo lá, ele era gestor nessa multinacional, tinha um salário bom lá dentro. Foi mandado embora e entrou no mercado imobiliário. E aí, ele estava já nesse mercado comigo há uns 3 meses sem vender. Eu tinha uma equipe com 20. E sempre assim, cara, se é um gestor tem uma equipe com 20, 3, 4 vendem, o resto não vende. Sim. Então é assim que funciona a imobiliária, a construtora e tudo mais. E aí, esse cara, quando ele veio pedir pra mim que eu desligasse, deu alguma coisa aqui em mim, no meu coração, eu falei, não, cara, senta aí que eu vou conversar com você, porque eu vi que ele tinha um potencial muito grande, ele era muito focado. E aí eu fiz uma proposta pra ele, que eu nem consultei a empresa, então eu até coloquei minha carreira em risco naquele momento ali, eu não tinha pedido demissão ainda, eu voltei um pouco pra contar isso. Eu fiz uma proposta pra ele, eu falei, Rafa, se eu passar com você agora esse mês, você pode ir embora, cara, se você quiser, mas você é um cara que eu gosto muito, eu acho que você tem potencial. Vou te fazer uma proposta aqui e aí você vê se faz sentido pra você, senão, tudo bem, não tem como te segurar, né? Não tem salário, não tem nada. Mas se eu passar com você esse mês dentro de uma sala, te ensinando mesmo com o que vende, eu vou pegar na sua mão e vou junto com você na sala, nas visitas, em todo lugar. Você acha que você consegue aguentar mais 30 dias? Pra gente tentar buscar esse resultado com você? Aí ele deu uma respirada e tal, falou, posso falar com a minha noiva? Falei, pode. E aí ele voltou no outro dia e falou, topo. E aí eu passei com ele lá 30 dias na sala, ele tava 3 meses sem vender. Eu não vou contar o que aconteceu naquela sala, porque é segredo. Mas aonde eu comecei a trabalhar com ele o processo de vendas, e ele nesses 30 dias, ele vendeu uns 3 ou 4 imóveis e deu um VGV inicial de 1.800.000. E aí ele pegou o processo. E aí, de quem não vendia nada, ele começou a vender todo mês. 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Começou a ficar bom no negócio. E aí, o que aconteceu? A minha superintendente na época veio na minha unidade, viu que tava alguma coisa acontecendo diferente. Acontecendo um barulho diferente. Eu cheguei lá, cara, de uma reunião que tá na construtora, ela tava lá. Eu falei, opa, como é que ela tá aqui? Nem me falou, né? Porque geralmente ela ia lá fazer reunião comigo, Sim. não com os meus corretores. Ela tava fazendo reunião com o corretor, saiu, beleza. Depois ele veio me falar que ela fez o convite para ele abrir uma outra unidade e virar gestor de uma equipe. Ou seja, o cara ia virar meu concorrente. Eu formei ele e ele ia virar meu concorrente. Ele pediu para mim, falou, né, perguntou se tinha algum problema. Eu falei, não, cara, eu quero que você voe mesmo. Na verdade, eu não queria, né? Eu queria que ele ficasse comigo. Claro. Mas eu falei, não, eu quero que você voe, eu quero que você vá. E aí ele abriu, né, a outra unidade, assumiu a gestão, e a última vez que eu fiquei sabendo dele, ele era gestor de uma regional da MRV,
Então ele cresceu na carreira, virou Foi gestor expandindo, e foi cresceu. expandindo. Só que eu fiquei bem triste, né, com a empresa por isso. Sim. Eu achei que não foi legal. E aí o Luiz, que foi um outro cara também. Cara, ele é muito parecido com você, Roqueirão, cara. Cara, é muito igual você, assim, muito parecido, cara. E aí o Luiz, ele tinha o seu perfil, cabeludo, camisa preta, ele tinha até unha pintada. Não, ele era... Isso aí não. Você não, isso né? aí não, isso aí não. Ele tocava na banda, tinha uma banda dele, então ele era baterista e tal. É o cara, você é comunicativo pra caramba. O Luiz não era. Ele era introspectivo. E era o cara que os gestores falavam pra mim assim, cara, não, esse cara não vai dar certo. Eu falei... Bom, não sei, né? Mas vou trazer ele aqui. Eu até perguntei pra você entende comportamento humano? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou trazer esse cara, porque eu estudo isso. Eu acho que esse cara tem potencial. E aí, quando o Rafa foi embora, o Luiz veio me procurar e falou assim, Ricardo, será que você pode me ensinar o que você ensinou pro Rafa? Eu vi que você fez com ele, tava sem vender. E ele vendeu. O que você fez com ele? Eu falei, putz, eu vou ter que botar minha carreira de novo aqui. Não sei se eu posso fazer isso, porque eu larguei a equipe inteira, bicho. Eu fiquei na sala com o cara 30 dias. Sim. Eu falei, você quer mesmo, cara? Quero. E aí, olha que interessante. O Rafa era engenheiro. O Luiz também era engenheiro. também era, né, cara? E aí eu ensinei pro Luiz, o Luiz ficou melhor que o Rafa ainda, e ele virou campeão de vendas da empresa inteira. 4 milhões, não foi? 4 milhões e meio de VGV, só que não foi um mês, não, irmão. Ele fazia isso quase todo mês. Que isso, hein, O cara aprendeu a vender. Sensacional. Só que ele não queria ir como gestor, o negócio dele era vendas. Era venda. Né? Era vendas. Ele era o lobo solitário. Ele atendia sozinho, ia sozinho e queria resolver sozinho. Era o jeito dele. O perfil dele. Perfil. Perfil. Por isso que muitos, inclusive diretores de empresa, acabam matando um bom corretor, porque passa ele para gestor, porque ele se destacou como corretor, passa ele para gestor e aí o cara começa a ficar ruim na gestão, porque não era o perfil. Não era o perfil dele. Não é porque o cara vende muito que ele vai ser um bom gestor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o Luiz, cara, ele se destacou muito, e depois de um tempo eu pedi a demissão, tá? Então aí eu pedi demissão e tal, saí, e aí eu cheguei em casa, aí só conectando a história, a Tati tava lá, com depressão e tal, aquela coisa toda. E eu cheguei chorando em casa, porque de fato eu pedi uma demissão numa hora errada. Eu gostava da empresa, queria crescer, só que não estava conectando mais os valores. Aconteceram coisas como essa que eu falei que pra mim não fazia sentido. E pedi demissão, eu cheguei em casa e falei, Tati, agora ferrou. Agora a gente tá sem nada, porque não tem nem salário mais, não tem equipe e você tá aí sem vender. E a gente sentou junto algumas noites, conversando, pensando o que a gente ia fazer. Meu, o que a gente ia fazer? O que a gente ia abrir? A gente pensou em franquia, a gente pensou em algumas coisas, sabe? Meu, a gente sabe vender casa, né? Vamos vender casa, bicho. Vamos ser autônomo. Eu e você, a gente vira uma equipe, a gente... Sócio, nós dois, será que vai dar certo? Os sócios. A gente já é sócio na vida e é casado. Vamos tentar agora esse negócio aqui. E aí, cara, eu ensinei pra ela o processo que eu ensinava pra esses dois corretores. E ela tava 1 ano sem vender. 20 dias depois, ela botou 20 mil reais de comissão no bolso. E a Tati, bicho, a Tati, assim, é um caso a ser estudado, porque ela é fora da curva num nível que você não tem ideia. Ela é uma pessoa que ela entra pra fazer, ela faz muita grana, faz tipo 200 mil reais de comissão, assim, em 2 meses, e ela fica 6 meses sem trabalhar. Ela não quis abrir. Hoje ela tem, né? Ela tem uma sócia, né? Hoje ela tem uma sócia, ela e a Robertinha, que elas, cara, as duas são assim, sensacionais. As duas, uma completa a outra. Legal. Então elas têm uma empresa, escritório imobiliário, não tem equipe, não quiseram crescer, não é o perfil delas. E elas, juntas, elas fazem isso. Hoje elas fazem lá 200, 300 pau de comissão. E aí ficam lá meses sem vender, vão fazer outra coisa, tal. Inclusive a gente foi viajar agora, né? Ficamos em Orlando. Sim. E a gente consegue fazer isso, porque elas dão esse sprint e depois a gente consegue fazer outras coisas. Eu ia te perguntar até isso, Rica. Você acredita que para ser um corretor, né, de sucesso, necessariamente você precisa, na imobiliária, você ter uma equipe? Ou você pode ter uma equipe enxuta, como é o caso da própria Tati, com a sócia dela? Então, cara, é perfil comportamental mesmo, sabe? Então, para ser corretor de sucesso, isso daí não tem a ver. Você pode ser um corretor de sucesso sozinho, sim, ou com equipe, né? Isso depende muito do seu perfil. Como eu falei, eu não era um bom corretor, sim, mas eu era um bom gestor. Então, isso me proporcionou ter ganhos com a minha equipe, porque uma vez que eu não vendia, mas eu sabia o processo e eu sabia ensinar a equipe a vender, eu tinha 10, 20 pessoas que faziam um resultado muito maior do que eu sozinho.
E aí a Tati, por exemplo, e o Luiz, e o Rafa ainda foi para a gestão, mas a Tati e o Luiz, eles são perfis de lobo solitário. Então não é o perfil que gosta de ter equipe. Eles não conseguem ensinar, porque não tem paciência para ensinar. Sim. E para você gerir, você tem que ter muita paciência. Com certeza. Então eles são um tipo que você bota ali o processo na frente, ensina e eles vão embora, cara. Que foi o caso da Tati. Ela me deu venda, lembra lá atrás? Sim. Cara, só que ela ficou um ano sem vender. Aí eu fui pra ela e falei assim, olha, eu aprendi isso daqui, ensinei pros caras, deu certo, ensinei pra ela, daqui a pouco ela tava voando. E aí nunca mais precisei fazer nada. Ela foi embora sozinha. Então, é perfil comportamental. É importante a pessoa entender qual é o meu perfil comportamental. Eu sou o cara que gosto de vender sozinho, eu não tenho saco pra equipe. É importante saber isso, porque você monta uma equipe, aí você não quer ensinar, e você fala assim, puta, minha equipe é um lixo. Ó, peraí, quem contratou a equipe? Verdade. Entendeu? Então, você contratou a equipe, você não sabe ensinar. O líder tem que saber reconhecer, E aí o cara fala assim, eu contrato a equipe, como eles não vendem, eu vou vender. Aí você vira um gestor que concorre com essa equipe. Então também não fez sentido isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Então o gestor, como eu falei, eu entendi quando eu virei gestor que eu era... o corretor era meu cliente. Eu precisava fazer ele ter resultado. Então eu não podia vender, porque eu não ia fazer o cara ter resultado. Imagina, tem um cliente para visitar uma cobertura hoje. Eu vou visitar com um cliente ou eu vou ajudar o meu corretor que tá ali com um cliente dele? Eu vou visitar com o meu, porque eu preciso vender. Se eu sou um gestor que vende, eu tenho sempre essa dupla agenda. E sempre eu vou beneficiar a minha, óbvio. Claro. Então, na minha opinião, tá? Isso daí é a opinião de cada um, mas na minha opinião, o gestor não pode vender e o gestor tem que fazer a equipe vender. A minha equipe é ruim, então aprende a contratar, porque você não sabe contratar. Perfeito. Aprende a avaliar perfil comportamental que você está contratando errado, você está recrutando errado, você está fazendo um processo seletivo errado. Então, o gestor precisa saber contratar e montar a equipe, treinar a equipe. Então, respondendo sua pergunta... Não tem a ver. Você pode ter sucesso sendo sozinho ou tendo equipe, mas depende do seu perfil e do perfil que você quer para equipe. E antes de um VGV, tem que ter um VGC, né? Um valor geral de conexão, né? De conexão. Antes de um VGV é um bom VGC, de se conectar com as pessoas, né? Cara, e com essas personas, o gestor, né? Pra pessoa ser líder... Ele precisa saber se conectar. Não tem como você liderar alguém que não confia em você e alguém que você não consegue se conectar. Porque a venda, ela já é um processo difícil, como a gente conversou no começo. Sim. E se eu tenho um gestor que eu não confio nele, como é que eu me abro para ele? E como é que esse gestor consegue entender a minha necessidade como corretor se ele não consegue se conectar comigo? Então o gestor tem que saber fazer isso. Por isso que eu não acredito num gestor que vende. Porque se o cara vende e eu sou corretor, tô na sua equipe, você é meu gestor, você vende... Como é que eu vou confiar em você, bicho? Você tá pegando os leads, você tá pegando os leads melhores pra você. Como é que eu vou confiar, falar, tô com dificuldade aqui e eu sei que você tá pegando a melhor fatia ali ao invés de me ajudar? Sim. Então, tem que ter um nível de conexão muito grande. E Rick, desde então, né, eu queria que você falasse até agora aqui sobre seus produtos, né? Os principais, você tem a mentoria, né? A mentoria imobiliária enxuta, o clube do corretor e você também tem os serviços de gestão de tráfego. Eu queria que você sintetizasse um pouquinho sobre esses teus principais, essa trinca, essa tríade dos teus principais, desse front dos teus produtos. Eu evoluí como gestor, tive minhas 2 imobiliárias próprias, eu percebi que esse modelo de ter imobiliária não era o modelo que eu queria seguir, apesar de tudo estar funcionando bem na época, só que eu não queria seguir esse modelo de imobiliária por ser uma coisa física. Aí eu entro na internet na época da pandemia, então aprendi a fazer gestão na internet com corretores, aprendi a vender os meus treinamentos, e aí eu migrei. Tá, então eu fui para a internet, hoje eu tenho mais de 2.000 alunos, 2.000 e já passou disso, 2.200 e poucos alunos em vários lugares do Brasil, em alguns países também. E aí, esses alunos, eles têm algumas possibilidades de caminharem comigo, né? Então você falou de 3 produtos hoje, que é o tripé ali que a gente trabalha, que é o Clube do Corretor, que é como se fosse a Netflix. Então ali eu coloco conteúdo periodicamente, que eu trabalho a parte processual da coisa, então é onde eu dou as aulas e coloco a gravação das aulas de 15 minutos a 2 horas e meia, depende muito ali do conteúdo, e é uma assinatura mensal, que o corretor ele assina, se tiver dinheiro continua, se não tiver não continua, cancela, não tem multa, não tem fidelidade, não tem nada. O meu objetivo ali é democratizar
o processo, porque eu sei que é difícil demais, então, e nas imobiliárias é muito difícil ele aprender isso. E aí eu faço isso de forma democrática, então é muito barato a assinatura, e aí todo mundo pode entrar. E aí eu tenho um nível um pouco diferente ali, um pouco mais evoluído de serviço, que é o de gestão de tráfego imobiliário. Então, Prime, né? Nem é o Prime ainda, mas já é eu acho que um nível maior, que é, a pessoa que ela quer que a gente preste um serviço para ela personalizado de gestão de tráfego imobiliário. De tráfego. Sim, perdão. Por quê? Porque às vezes o corretor ele quer aprender a vender e também, agora com essa história de internet, ele vê um monte de gente falando sobre tráfego imobiliário, lead, eu quero lead, quero lead, e o corretor quer lead. E aí ele deixa de vender, deixa de atender o cliente, deixa de se profissionalizar. Como eu falei para você, eu fiz um monte de curso de desenvolvimento pessoal. O cara deixa de fazer isso para aprender a fazer tráfego na internet, achando que se eu aprender a fazer tráfego, vai chegar um lead qualificado e vai comprar de mim. E não existe só de lead qualificado. Então a gente hoje tem um segmento que a gente atua só atendendo os corretores que querem esse serviço. Corretores e também donos de imobiliárias que querem um serviço de leads, né? Geração de leads. Então a gente tem hoje uma equipe que cuida só disso. Então é um serviço que alguns corretores acabam contratando. E aí, para quem caminha mais junto comigo, a gente tem a mentoria imobiliária enxuta, que daí já é um perfil de corretores que querem ter equipe. Aí a mentoria imobiliária enxuta pode ser um corretor, como muitos já começaram, home office, só que eles têm a vontade de crescer. Então, eu implemento toda a metodologia, acompanho esses corretores durante um período de 1 ano, inicialmente, e aí a gente consegue fazer essa migração de corretor para gestor, para diretor, e aí começa a expandir até as unidades, né? Já tem aluno nosso que já está abrindo a segunda unidade da imobiliária, que começou home office, aí começou contratando. Então eu passo por tudo, né? Ensino como que você faz um processo seletivo, como é que você recruta, como é que você treina, como é que você demite, porque precisa saber também demitir, precisa saber quem que fica na equipe e quem não fica. Então todo o processo que eu aprendi de gestão, hoje eu entrego nessa mentoria e eu sou como um personal. Hoje mesmo estava tendo uma reunião mais cedo com um candidato para a mentoria. E eu falei, cara, se você entra na mentoria, é como se eu fosse o personal a partir de agora. A gente já definiu uma meta, você quer perder 30 quilos? Então a gente já definiu essa meta e a gente junto vai perder esses 30 quilos, mas tem que fazer o que eu falar. Claro. Então eu vou colocar ali, você vai fazer e você vai perder. Porque aí vira uma coisa que do personal, de quem tá junto ali, que é o resultado. Claro. Eu quero que você tenha resultado, porque senão meu trabalho não tá sendo bem feito. Não tá sendo validado, claro. Então, é um business plan conjunto. Tem que estar junto ali. Então é um programa personalizado mesmo. Aí é high ticket, né? Daí é um valor mais diferenciado, mas porque eu tô junto. Que daí hoje o tempo ele acaba sendo... hoje a dificuldade acaba sendo a agenda. É um trabalho dirigido, né? Um trabalho bem mais dirigido. Análise de KPIs, análise de uma série de coisas, justamente para a pessoa crescer como empresário, gestor, empresário. Daí sai da rua, não precisa sair no primeiro momento, mas o objetivo é parar de vender, parar de ser corretor, para se tornar um gestor, para ter a sua própria imobiliária, nem que ela seja pequena, enxuta. E, Rica, essas famosas, como você falou de ads, essas famosas campanhas, como você tem hoje uma equipe para cuidar dessa questão do tráfego, eu ia te perguntar o seguinte, é possível vender no digital, muitas das vezes, ou se você já teve cases ou algum case desse, sem investir absolutamente nada e conseguir vender no digital? Fazer uma venda de um imóvel no digital? Cara, a grande verdade é assim, né? Não existe não investir nada, né? Ou você investe seu tempo, ou você investe seu dinheiro. Sim. Né? Então, se você crescer o seu Instagram investindo só o seu tempo, de forma orgânica, é possível. Só que demora demais, entendeu? Agora, eu vou investir meu dinheiro. Então, você faz o dinheiro trabalhar por você. Então, ou você investe tempo, ou você investe dinheiro. Agora, o grande lance no digital os funis são diferentes. É importante entender o funil o processo de vendas, né? Que é o funil de vendas da imobiliária e o funil de vendas do digital. São processos diferentes. O digital não é para vender. O digital é um funil que você quer atrair a atenção de um
público, que ele tem o potencial que a gente chama de PIC, né? Que é o perfil de cliente ideal. Então é atrair a atenção desse público para daí depois, num outro momento, você no processo de vendas físico, você abordar essa pessoa, qualificar essa pessoa e começar o processo de visita. Então, o digital, ele serve muito como uma ferramenta de prospecção. Então, o meu Instagram mesmo lá, eu tenho 40 e poucos mil seguidores. Ali eu não vendo para todo mundo. Só que é uma lista de prospecção. Quando eu quero vender, é lá que eu vou fazer alguma coisa. Ali que você vai então, anunciar. O corretor precisa saber trabalhar com isso, porque tem muita gente que faz um trabalho muito legal na internet, inclusive que me procura para falar, olha, eu tenho um Instagram com 100 mil seguidores, só que ninguém compra imóvel. E é bonito, é bem trabalhado, tem drone, tem não sei o que lá. Só que ninguém compra imóvel. Por quê? Foi criado errado. É porque não entende o processo de vendas. Né? Então, a primeira etapa do processo de vendas é a prospecção. O Instagram é uma ferramenta de prospecção muito boa, inclusive. Muito boa. Só que precisa saber ser trabalhado. Tem que saber, tem que entender desse processo, né, Rica? Até porque faz parte até um desses, me corrija se eu estiver errado, a gente já tá chegando ao final, mas desses 9 pilares, né? Como o LN, a lista de necessidades também. Levantamento de necessidades. Esse levantamento de necessidades, né? Então, assim, tem que entender como funciona o processo como um todo para trabalhar lado a lado, né? Tanto o digital, né? O físico com o digital. Exato, porque assim, ó, quando a gente não entende o processo, a gente tenta pular a etapa. Então, o que muito corretor eu vejo que se frustra por isso? O cara vai lá, faz um Instagram muito legal, mas qual é o objetivo? É vender o imóvel. Bicho, e não tem que ser assim. Quando você atrai o lead para você, ele é um lead. Ele não é um cliente, ele é um lead. E quando você atrai ele é uma pessoa interessada, não é qualificada essa história. Tem muito gestor de tráfego vendendo essa informação e é errada. Eu vou te vender lead qualificado. É mentira. Qual é o lead qualificado? É o corretor que tem que saber qualificar. Claro. Então você falou de 9 etapas, são 7, só te corrigindo. Perdão. A primeira etapa é a prospecção. Sim. Então, o que é a prospecção? Cara, muita gente confunde. Eu vou prospectar hoje. O que você vai fazer? Qual que é a atividade? O cara não sabe o que é prospectar. Então, prospectar nada mais é do que a habilidade de construir listas de possíveis clientes interessados. Então é isso a habilidade de prospectar. Eu estou construindo lista. E aí, qual que é a segunda etapa ali? É abordar. Então, se você constrói uma lista errada, estou construindo uma lista de estudante, e eu vou abordar vendendo um iPhone ou uma Ferrari, quem que vai comprar? Verdade. Se você constrói uma lista errada, já começou o processo errado. O processo já tá então eu errado. tenho 100 mil seguidores, mas quando você vai abordar e vendendo imóvel, ninguém quer comprar imóvel, porque você construiu errado. Não, perfeito. Então a primeira etapa é a prospecção, construir lista. A segunda etapa é abordar, junto com o levantamento de necessidades. É aí que eu entendo a necessidade e eu qualifico. O que é qualificar? Separar o joio do trigo. Essa galera aqui não está no momento, essa galera aqui eu vou evoluir agora para a próxima etapa do nosso processo, que é a visitação. Nesse pipeline aí. Nesse pipeline de vendas. Rica Martins, olha, é como você falou, venda, né, não é sorte, é processo. Quero agradecer você pela tua disponibilidade dessa agenda cheia de mentoria, de clube do corretor, de tanta coisa a nível Brasil. Te desejar cada vez mais sucesso a você. Estende isso também a Tati, né, a sua querida esposa. E mais uma vez, meu muito obrigado. Espero que você volte aqui novamente tão logo em breve, Rica. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Obrigado a todos, gente. Até o próximo episódio do Bluecast.